Depois de não conseguir avançar com a ideia da mudança de regras com o imposto sobre operações financeiras, o governo federal editou um pacote de medidas para tentar compensar o aumento. Sobre essas mudanças, essas propostas, eu converso agora ao vivo com o especialista em direito do agronegócio, Marcelo Winter. Oi, Marcelo, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, o IAF esteve em pauta esses dias, né? Uma repercussão muito grande em Brasília e também nos setores produtivos. Na sua avaliação, uma revisão nesse imposto, ela é considerada essencial para o setor do agronegócio? Porque, assim, a mudança proposta pelo governo, meio que de surpresa, né, não foi bem recebida dias atrás. Mas há, de fato, a necessidade de uma revisão nesse imposto para o nosso setor? Veja, Felipe, essa medida provisória que, dentre outras medidas, estabelece a tributação de uma série de instrumentos voltados ao financiamento do agronegócio, como a LCA, o CRA, a CPR, dentre outros instrumentos, é um golpe no coração do financiamento do agronegócio, pois compromete substancialmente fontes alternativas de captação, né? Sobretudo em um momento onde o Estado, o governo, não consegue acompanhar a dinâmica de crescimento do setor. Cada vez mais a gente precisa de fontes alternativas, via mercado financeiro, via mercado de capitais, e esses instrumentos eram esse elo de captação alternativa possível. Então, essa tributação é um retrocesso. Ela tende a encarecer o custo do capital e, consequentemente, reduzir o investimento no campo e, por sua vez, eventualmente reduzir, inclusive, a produção de alimentos. Então, essa medida, né, esse conjunto de medidas, a gente considera como um retrocesso extremamente preocupante para o setor. Na semana passada, os deputados, a Câmara dos Deputados, né, aprovou inclusive a urgência para a tramitação do projeto legislativo que trata da possível suspensão dos efeitos do decreto do governo sobre as mudanças nas regras do IOF. Enfim, de fato, o Congresso ele não está disposto a colaborar com essa ideia do governo, com essas questões propostas pelo governo, né? Vai ser difícil avançar com isso, não é? Pois é, na verdade o setor está trabalhando fortemente, né? E a expectativa é que a gente consiga uma reversão, uma rejeição dessa medida provisória que traz, né, essa série de tributação e instrumentos importantes para o setor. As entidades de classe estão trabalhando arduamente, a FPA, a FAEP, dentre outras, justamente para informar, né, os parlamentares do efeito nocivo dessa medida, né, do prejuízo que está gerando para o setor, que de certa forma carrega a economia do Brasil. O agronegócio hoje representa praticamente um terço do PIB do Brasil. E essas medidas tendem a arrefecer o setor que, de certa forma, carrega um pouco o país. Em cima, né, sobre essa questão da taxação das LCAs, isso tem repercutido muito. Se eu não me engano, ali uma taxação de 5%, né, hoje elas são isentas. De fato, há potencial de reflexos negativos para o setor produtivo, para o setor do agronegócio, uma taxação das LCAs nesse patamar de 5%? Há, de fato, esse potencial de reflexos negativos? Com certeza, Felipe. Esse custo adicional, apesar de ser ainda uma tributação privilegiada, se comparado com outros instrumentos, né, de investimento de renda fixa, ainda assim vai ser repassado para o setor produtivo. O investidor ele repassa isso para o tomador. E, obviamente, o agronegócio, né, ele não comporta mais custo. Né? Esse custo financeiro adicional, somado já aos juros elevados, pressão cambial, dentre outros fatores e elementos, acaba cada vez mais penalizando o setor produtivo, em especial o pequeno e médio produtor, que é o que mais precisa de ajuda, mais precisa de subsídios financeiros para continuar a produzir, investir em tecnologia e outros elementos. Marcelo, a gente está aí, né, às vésperas do anúncio do Plano Safra 2025-2026, muita expectativa em torno desse Plano Safra, e aí com expectativa de ampliação de crédito. Todas essas medidas propostas pelo governo aí podem refletir de alguma maneira na elaboração do Plano Safra? Você imagina que isso pode refletir de alguma maneira nos níveis de crédito, enfim, de juros? Qual a sua avaliação em relação ao potencial que isso pode ter? Olha, eu imagino
que essa medida, né, de novo, esse conjunto de medidas de tributação não tende a afetar muito o Plano Safra. O Plano Safra, a origem dos recursos, né, otorgados via Plano Safra é de fundos constitucionais, dotação orçamentária, né, de fontes públicas. Então, eu acho que a tendência é que a gente não tenha um efeito muito negativo no Plano Safra especificamente. Mas o fato é que o Plano Safra, né, há muito tempo não consegue atender à necessidade do setor. Como eu comentei, o setor cresce de forma dinâmica, em progressão geométrica, e o Plano Safra não acompanha esse dinamismo, ele não consegue acompanhar. O Estado ele tem restrição orçamentária, é fato. Ele precisa fazer ajuste fiscal, não aumentando o tributo, cortando despesa, que é o mais adequado, que é o mais correto. Tá? Então, no final do dia, eu imagino que o Plano Safra não vai ser afetado, mas ainda assim a gente tem um efeito negativo, porque o Plano Safra não atende à necessidade de todo o setor. Vou aproveitar a sua participação, abusar um pouco da sua boa vontade, justamente para falar mais um pouco sobre o Plano Safra, já que a gente está às vésperas aí, né? Na sua avaliação, de que maneira esse Plano Safra precisa vir aí ser apresentado? Um Plano de Safra mais robusto, uma maior atenção a seguro rural, enfim, quais são as suas expectativas em relação ao que está por vir aí? Pô, Felipe, a expectativa do setor como um todo é que esse Plano Safra ele venha de fato mais robusto, né, num valor, numa volumetria maior e que ele foque sobretudo no médio e pequeno produtor, que são aqueles que têm menos acesso, menos sofisticação, né, para acessar estruturas mais complexas, mais sofisticadas, em especial no mercado financeiro de capitais. O pequeno e médio produtor deveria ser o destinatário, né, mais privilegiado do Plano Safra. E a expectativa do setor é que esse Plano Safra ele foque realmente em quem necessita, em quem precisa, e deixe o grande produtor, né, para acessar essas linhas via mercado de capitais, que ele já o faz e faz muito bem. Muito bem, Marcelo. Quero agradecer demais a sua participação com a gente mais uma vez aqui no canal AgroMais. Desejar uma ótima semana. Em breve a gente volta a conversar com certeza aí sobre novos assuntos. Eu que agradeço, Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.